Oi, gente, tudo bem? Mais uma segunda-feira, começando mais um Fer Me Explica. E como vocês já sabem, eu faço um post no domingo para vocês deixarem as dúvidas de vocês. E aí a gente se encontra na segunda-feira às 8h04 para tirar todas aquelas dúvidas que vocês me mandaram. Esse final de semana vocês me mandaram umas dúvidas bem diferentes, muito bacanas de responder. Acho que quem me segue sempre aqui já percebeu que a gente fez um esquema diferente. Então eu abri caixinha de pergunta na sexta-feira e não no sábado, como de costume. Daí vocês me mandaram as dúvidas na sexta, respondi todas no sábado. E aí vocês tiveram sábado e domingo pra ler as respostas das dúvidas que vocês tinham me enviado. E agora a gente vai responder as dúvidas que vocês deixaram no post. Então quem deixa as dúvidas no post, né, vai ter essas dúvidas respondidas na live de segunda-feira no Fer Me Explica. Pra galera que é nova, talvez ainda não saiba, a galera de sempre já deixa tchauzinho aí pra mim. Quem é que tá com a sua garrafinha de água pra bater a meta hídrica comigo? Boa noite, gente! Muito bom ter vocês aqui. A gente vai respondendo conforme for dando pra encaixar as dúvidas que forem surgindo ao longo da live, tá bom? Bom, vou começar respondendo a pergunta, então, da Lourdes, que me mandou lá no Facebook. A Lourdes mandou assim pra mim. Pra quem gosta muito de café, né, não consegue ficar sem café, o café descafeinado, ele é aconselhável? Olha, eu vou ser muito sincera com você. O que eu costumo sugerir para as minhas pacientes que são muito apegadas ao café, né, e precisam, né, retirar esse café, ou pelo menos controlar a utilização desse café, é que elas substituam o café convencional pelo café descafeinado. O café descafeinado, ele não é sem cafeína, tá? Ele tem menos cafeína, mas ainda assim ele tem cafeína. Então ele acaba sendo como uma ponte de transição para a retirada desse café. Agora, todo mundo que sofre com enxaqueca precisa tirar o café? Todo mundo não, mas a grande maioria das pessoas precisam. Então a gente tem que identificar o quê? O café ele pode ter dois papéis aí dentro das suas crises de enxaqueca, Lourdes. Opa, deixa eu tirar aqui que a gente tá vibrando aqui. A gente pode... Ai, meu Deus. Sei lá o que eu fiz aqui, gente. Ai, não sei o que eu fiz. Sei lá, tá parecendo um negócio engraçado na minha cara aqui. Mas tudo bem, acho que vocês estão me enxergando normal, né? Então, o café, ele pode ter dois papéis dentro desse cenário. Ele pode surgir, então, como um fator que é gatilho, ou seja, tomou, veio crise. Ou ele pode ser um fator que só desequilibra teu corpo. Por quê? Porque a cafeína é muito estimulante, né? E a gente já sabe que o cérebro de quem sofre com enxaqueca é um cérebro mais agitado, mais hiperestimulado, mais sensível. E aí, quando a gente acrescenta, né, nesse cérebro já mais sensível, mais estimulado, um alimento que é estimulante, que no caso seria a cafeína, a gente deixa ele mais suscetível às crises. Então ele fica mais gatilhos, tá? E aí ele fica mais vulnerável a esses gatilhos. Então o café pode tá relacionado às suas crises nesses dois fatores, tá bom? Como que a gente vai pensar na possibilidade de retirar ou não, de controlar ou não o consumo desse café para quem sofre com enxaqueca? A gente vai levar em consideração a frequência das crises. Então, por exemplo, eu tomo café todos os dias e eu tenho crise de enxaqueca todos os dias ou quase todos os dias. Pera lá, a gente vai olhar para esse café como um possível fator que tá desequilibrando o teu corpo aí, tá? O que pode acontecer quando você tenta fazer a retirada? Comenta aqui pra mim, ó, quem tá aqui comigo, comenta aqui pra mim se já tirou o café ou se tá tentando tirar, ó. Tem alguém aqui, deixa eu ver aqui, ó. A Saninha Lu mandou que tirou e tá dando muita dor de cabeça. Eu vou falar sobre isso agora. O que acontece? Quando a gente faz a retirada de uma vez só desse café, então você tomava todo dia uma xícara de café, daí você começou a suspeitar que ele podia ter uma relação com as suas crises, você foi lá e pá, tirou o café. O que acontece? Quando a gente toma uma bebida com cafeína, no caso eu vou falar o café porque é o mais comum, tá, gente? Mas entra aí chá verde, chá preto, chá mate, tererê, tá bom? Mas quando a gente toma essas bebidas com cafeína, principalmente o café, 5 dias seguidos, o nosso corpo já vicia no café.
E aí, quando a gente fica um dia sem tomar, e muitas vezes não precisa nem ser um dia inteiro, pode ser assim, eu costumo tomar o café às 7 da manhã, nesse dia eu acordei atrasada e tal, acabei deixando pra tomar o café só no serviço às 9. Pá, você já vai ter dor de cabeça. Por quê? Porque essa dor de cabeça vem como um dos primeiros sintomas de abstinência da cafeína, tá? Então a gente precisa entender que se você tira esse café de uma vez por todas, do nada, você vai ter crise de dor de cabeça, não necessariamente de enxaqueca. Só que a dor de cabeça da abstinência da cafeína é uma dor de cabeça latejante. Vai ter aumento da irritabilidade também. Então pode te lembrar bastante uma crise de enxaqueca, quando na verdade é uma abstinência da cafeína, tá bom? Então como que a gente costuma fazer? A gente pode primeiro fazer a transição para o descafeinado, já ajuda, e depois a gente vai diminuindo a quantidade. Para você conseguir enganar melhor seu cérebro, uma paciente minha fez uma estratégia que funcionou e funciona para todas as minhas pacientes. O que ela fez? Em vez de só diminuir a quantidade de café, então você tomava uma xícara grande e aí você tirou um dedinho de café na primeira semana, na semana seguinte você tirou mais um dedo. Isso, na verdade, gerava muita ansiedade nas pacientes, porque elas olhavam aquela xícara gigantesca, que antes era cheia de café, com um dedinho só. Isso dava ansiedade. Então aí elas seguravam no café da manhã, mas chegava no café da tarde, ela queria tomar o café, porque ela colocava na cabeça assim: eu tomei tão pouquinho de manhã, não tem problema eu tomar agora mais uma xícarazinha agora à tarde. Então o que essa minha paciente descobriu, ela mudou e tem funcionado com as minhas pacientes? Ela troca a xícara. Então você vai diminuindo o tamanho da sua xícara. Isso fica muito mais fácil para enganar seu cérebro também, e você não querer compensar esse café aí que você deixou de tomar, tomando ele de tarde, tá bom? Então é uma estratégia que a gente pode utilizar. Bom, pegando o gancho aí, ó, a Elisângela falou: eu adoro coca, isso faz mal pra enxaqueca? Oi, boa noite. Oi, Eli. Nossa senhora, refrigerante, conta aí pra mim quem é que ainda toma refrigerante. Comenta aí pra mim. Enquanto isso, já vou te responder, Eli, só pra responder a seguidora que perguntou o que é isso da garrafa de água. A garrafa de água é um acordo que a gente fez para ajudar a bater a meta hídrica. Então, durante as lives da Fer e do Fer Não Explica, então toda segunda e toda quinta-feira às 8h04, a gente tem junto com a gente ou 2 copões bem grandes de água ou uma garrafa de água, de preferência garrafa de inox. Expliquei isso na série de lives sobre intoxicação e enxaqueca. Contaminação e enxaqueca, na verdade, falei sobre xenoestrógenos. E aí eu expliquei, então vocês têm até cupom de desconto para conseguir comprar uma garrafa de água de inox, né, com preço mais acessível e de boa qualidade, tá bom? Para não contaminar a água de vocês e não contaminar o corpício de vocês, tá bom? Então vamos lá, ó, a galera falando que de vez em quando toma. Alguém perguntou aqui se H2O pode. Vamos lá, o que acontece, gente? Eu convido vocês, a próxima vez que vocês forem ao mercado, pararem lá no refrigerante e dar uma lida no rótulo do refrigerante. Vocês vão ver a quantidade de aditivos que tem naquele produto. Então, quando a gente fala de Coca-Cola, basicamente a gente tem que tomar um cuidado também aí. Por quê? Porque a gente tem uma questão da cafeína, né? Então, a cafeína vai estar presente também nessa Coca-Cola. Para além disso, a gente tem uma quantidade absurda de açúcar. Tá? E esse açúcar, a gente já conversou e a gente vai falar sobre isso de novo, né? Qual é o impacto do açúcar no nosso cérebro, no nosso corpo, e por que ele pode estar tão ligado às crises de enxaqueca. Então, de uma forma geral, o refrigerante é uma daquelas coisas que seria extremamente importante a gente cortar, tá? Não faz bem nenhum pra saúde. Não é que nem aquela coisa que, por exemplo, a gente pode pensar num gatilho alimentar que alguém pode ter, como, por exemplo, tem gente que tem pepino como gatilho alimentar, né? E aí, antes da pessoa tirar o pepino, né, eu sempre converso pra ela ter certeza absoluta de que é o pepino. Por quê? Porque o pepino é rico em magnésio. O pepino tem um monte de vitaminas que é importante pra essa paciente. Então, a gente não vai falar, simplesmente tira o pepino porque você acha que ele é um gatilho. A gente só vai pensar em tirar esse alimento se a gente tiver certeza que ele é um gatilho. Diferente do refrigerante, que não acrescenta em nada
pro nosso corpo. Ele não fornece nada de bacana pro nosso corpo, tá? Então é sim um daqueles alimentos que é extremamente importante quem sofre com enxaqueca evitar o consumo. Uma boa estratégia que funciona pra quem tem muita vontade do refrigerante é você tomar uma água com gás com limão. Espreme limão e toma água com gás. É uma excelente estratégia para quem tem ainda aquela vontade de tomar refrigerante. Outra estratégia que pode funcionar para você também é você fazer chá frio. E aí você acrescenta um pouco, faz o chá bem concentrado, depois você acrescenta um pouco dessa água com gás. Fica um chá gaseificado, também é uma estratégia para quem tá com vontade do refrigerante, tá bom? Ali, a Ceninha Lu falando que o pepino ela arrota muito e fica o dia inteiro arrotando e fica com dor. Pois é, para algumas pessoas ele pode ser bastante indigesto, para outras não, tá? Não tem como saber se a gente não testar, tá bom? Vamos lá, gente. A pergunta da Ediclébia mandou assim: Fer, estou com dor no topo da cabeça todos os dias. Eu tô em tratamento preventivo com topiramato 50mg, mas não aguento mais dormir e acordar com dor. Meu amor, primeira coisa que a gente precisa entender, eu sei que você já é uma seguidora que tem vindo me acompanhando, dá um tchauzinho pra mim se você estiver aqui. Falando nisso, todo mundo que estiver na live e que eu responder a dúvida, dá um tchauzinho pra eu saber que a dúvida é sua e aí eu consigo até te ajudar de uma forma mais direta, tá bom? O que a gente tem que observar dentro desse cenário? Beleza, você tá tomando topiramato, mas que mais que você tá fazendo além de tomar o topiramato? É importante essa pergunta. O topiramato é a parte passiva do tratamento. É a parte que você só põe o remédio e espera um milagre acontecer. Mas a gente precisa da parte ativa, tá? Outra coisa que a gente vai ter que levar em consideração também: há quanto tempo você tá tomando esse topiramato? A gente sabe aí que esse medicamento pode levar aí de 45 até 3 meses para fazer efeito. E depois disso ainda tem que ajustar a dose com o neurologista. Então tem que fazer o retorno no neurologista, tá? Então, antes de mais nada, pratique a autoobservação. Eu vou ensinar vocês no Rotinas Diárias como fazer a autoobservação, o que é que tem que observar, como observar, que perguntas vocês têm que saber se responder sobre o seu corpo e sobre suas crises todos os dias. Porque esse é o primeiro caminho, tá? Eu vejo muita gente me procurando falando assim: Fer, eu já fiz mudanças e não percebi melhora. E aí é uma das coisas que eu até conversei com vocês nos stories, não sei se vocês viram. Você pode ter feito mudanças, mas quem garante que as mudanças que você fez são as mudanças que você precisa? É diferente de você dizer pra mim: Fer, fiz o diário da enxaqueca, pratiquei autoobservação, percebi que o que estava em desequilíbrio era isso, isso, isso e isso. Mudei isso e não percebi melhor. Pô, aí é a hora que eu vou parar pra você e vou falar assim: peraí, vamos analisar com calma então. Tem alguma coisa que não tá certa aí. Se você fez uma boa autoobservação, se você fez o diário da enxaqueca e você enxergou os desequilíbrios e tentou consertá-los, conseguiu consertá-los e ainda tá com crise, aí a gente tem que observar o que tá acontecendo, tá bom? Mas isso não acontece com a grande maioria das pessoas que fazem tudo isso que eu tô falando pra vocês. Então a primeira coisa que você precisa fazer, meu anjo, faça o diário da enxaqueca. Fer, não sei fazer diário da enxaqueca, como que eu acho esse trem? Na minha bio, acabando a live aqui, você vai lá no meu perfil, aí vai ter lá Empoderamento da Enxaqueca, por Fernanda Miwa, vai ter lá minha formação, vai ter lá que eu ajudo vocês com tratamento personalizado, e embaixo vai ter um linkzinho. Você clica nesse link e aí você vai ser direcionado para baixar esse diário da enxaqueca. Fer, por que baixar e não responder ele online? Porque vocês, quando não em acompanhamento, né, vocês precisam ter uma atenção ainda maior neste momento de preencher o diário. E se a gente faz ele lá no celular, a gente faz rapidinho, com pressa, acabou, nem presta atenção direito. Muitas vezes esquece a maioria das coisas que comeu, já não lembra tudo. Quando tá lá no papel, não. No papel você tira um momento do seu dia para você preencher esse diário. E aí ele já conta como um ponto do seu dia em que você está cuidando de si mesma. Porque a gente sabe que mulheres, principalmente mulheres, acumulam muitas funções. E em último dos últimos lugares, normalmente, está cuidar de nós mesmas. Então isso força vocês a pararem um minuto do dia de vocês, 5 minutinhos do dia de vocês, para olharem para vocês, tá? Então isso é um cuidado importante, tá bom?
E então, baixem o diário, façam o diário, vocês vão enxergar o que está em desequilíbrio e aí sim vocês vão conseguir entender qual é o caminho que precisa traçar. Fer, enxerguei o desequilíbrio, mas não sei o que fazer para mudar. Daí vem os rotinas diárias, tá? O curso Rotinas Diárias a gente vai abrir em abril. E lá eu vou ensinar o passo a passo pra vocês do que fazer pra reequilibrar o corpo de vocês, evitando assim as crises de enxaqueca, tá bom? Deixa eu responder uma das dúvidas que vocês me mandaram aqui, que eu vi que vocês mandaram muitas dúvidas. Eu vou escolher aleatoriamente, tá, gente? Porque tem bastante. A Camila mandou assim: Fer, fiz um chá de gengibre e aumentou muito minha crise. Cá, não é comum isso acontecer, mas isso mostra pra gente que muito provavelmente você é uma paciente sensível ao gengibre. Isso não é comum, tá? Pode acontecer, mas não é comum. Acho que, na verdade, de todas as pessoas que começaram a fazer uso do gengibre, você deve ser a segunda ou a terceira que me relatou esse problema. Nesse caso, o que a gente faz então, Cá? Você substitui esse gengibre por outro anti-inflamatório. Então, você pode usar, por exemplo, o suco anti-inflamatório com salsão, daí você só tira o gengibre. Você pode usar, por exemplo, o shot matinal, daí você faz ele com a cúrcuma e não com o gengibre. Tá bom? Ou, outra estratégia também, você pode acrescentar as gotinhas de própolis no seu chá, só uma vez ao dia. 10 gotas se for o própolis alcoólico, 20 gotinhas se for o própolis aquoso, tá bom? E aí você tem a sua dose de anti-inflamatório no seu dia. Vamos lá. A Selma mandou assim, ó. Sem comer doces e carboidratos... mas com glicemia alta. Essa glicemia pode ser o motivo das dores. Vamos lá, gente. Quem aqui tem diabetes? Comenta aí pra mim. Alguém aqui comigo com diabetes? Diabetes. Alguém aqui comigo com ovário policístico? Eu até fiz um desenho rapidinho aqui, tá meio garranchudo, que foi rapidinho aqui antes da gente entrar na live, pra explicar pra vocês como é que funciona. Nesse caso, a Selma explicou pra mim que ela não tá comendo doce nem carboidrato. Hoje, né? Você tá aí aqui comigo, meu amor? Se você tiver, me dá um tchauzinho. Hoje ela não come doce nem carboidrato. Não sei há quanto tempo, não sei como que era antes, tá? Então vamos lá. O que acontece? Quando a gente come, principalmente doce e carboidrato, só pra explicar pra maioria de vocês. Na verdade, quando a gente come comida, né? A nossa comida, ela vai ser digerida e ela vai virar glicose. Glicose é açúcar, tá? Essa glicose dá energia para as nossas células, tá bom? Pro nosso corpo funcionar bem. Então, na maioria das pessoas, né? Quando a gente não faz uma dieta cetogênica, por exemplo, a gente usa a glicose como fonte de energia pro nosso corpo. E aí, como que acontece? É o seguinte, eu fiz um desenho pra mostrar pra vocês. Deixa eu dobrar aqui que dá pra vocês verem. Ó, o que tá aqui em roxo é a glicose, esse triângulo, tá bom? Então, a gente comeu, colocamos a comida pra dentro, pegamos um pãozinho. Comemos um pãozinho, esse pãozinho vai virar glicose no nosso corpo. Aqui tá a nossa célula. Essa glicose, ela não pode ficar solta na célula, no sangue, certo? Ela precisa entrar na célula para ser fonte de energia para nossa célula. Então, o que nosso corpo vai fazer? Ele percebeu que aumentou o número de glicose, a quantidade de glicose na nossa corrente sanguínea. Ele vai precisar fazer com que essa glicose entre na nossa célula. E como é que isso vai acontecer? A gente tem o pâncreas, que vai liberar esse vermelhinho que eu fiz aqui, que é a insulina, tá? Todo mundo conseguindo ver? O que acontece? Essa insulina, ela vai fazer, é como se ela abrisse um portãozinho para que essa glicose conseguisse entrar na célula, tá vendo? Então a insulina vem aqui na célula e ela serve como uma ponte de passagem para essa glicose entrar dentro da célula. Ok, glicose entrou, a insulina vai baixar depois que toda essa glicose entrou, tudo ok. O que acontece? Quando a gente come muito carboidrato refinado, carboidrato simples, quando a gente come muito açúcar, o que vai acontecer? A gente vai observar o quê? O nosso corpo vai perceber que agora tem muita glicose para entrar. Muita glicose. E o que nosso corpo vai fazer para responder a esse tanto de glicose aqui? Ele vai falar pro nosso pâncreas: amigo, libera insulina. Libera insulina. E o pâncreas vai ficar doidão liberando um monte de insulina.
certo? Daí, o que vai acontecer? Vai chegar uma hora que a nossa célula vai falar assim, ó, o quê? Eu não quero esse tanto de glicose entrando, não. Esse monte de insulina encaixando aqui em mim, eu não quero, não. Aí, em vez de, vou falar de uma forma que dê pra entender, mas não é exatamente essa quantidade, tá bom? Em vez de, por exemplo, uma molécula de insulina fazia, né, aqui ó, uma molécula de insulina fazia uma glicose entrar, isso não vai mais acontecer. Porque a gente vai criar o que a gente chama de resistência à insulina. Então, vai encaixar uma moléculazinha de... vai encaixar uma insulina lá. E aí, a célula vai falar assim, não vou abrir a porta. Aí, encaixa outra insulina lá. Ainda não vou abrir a porta. Aí, encaixa mais uma. Aí, ela fala, ah, tá bom, vai, pode entrar. Uma moléculazinha de glicose. E aí, isso vai fazer com que a gente tenha um aumento muito grande dessa insulina. Essa insulina em excesso é inflamatória para o nosso corpo. O nosso pâncreas vai estar cansadinho de fazer essa insulina, tá? E aí essa insulina vai ser resistente. Então, a gente vai se tornar resistente. E aí a glicose vai ter mais dificuldade para entrar na célula e ela vai se acumular no nosso sangue. Daí a gente vai ter o quê? Com o passar do tempo, a gente pode desenvolver a diabetes, que está relacionada a essa resistência à insulina. Agora, Selma, o que a gente tem que observar? Se você diz pra mim, eu não como doce e não como carboidrato. Primeiro, a gente tem que levar em consideração quantos anos você passou comendo doce e carboidrato sem nenhum controle, tá bom? Isso a gente vai ter que levar em consideração. Então, a gente tem que investigar o quê? Se não pode ser uma pré-diabetes o que você tá tendo, tá? Outra coisa muito comum que leva a essa resistência à insulina é SOP, síndrome do ovário policístico, tá? Então vamos pensar, como que a gente pode tentar entender aí se pode ser uma SOP ou não, uma síndrome do ovário policístico. A síndrome do ovário policístico, ela pode trazer como sintoma o quê? Uma menstruação irregular. Ela pode trazer aumento de espinha, acne no rosto, uma pele mais oleosa. Ela pode aparecer como também um aumento de ganho de peso, principalmente na região abdominal, nas pernas, no culote. Então, a gente tem que observar, normalmente pode estar relacionada a essas duas questões. Então, tanto a SOP, a síndrome do ovário policístico, quanto a diabetes, a gente vai ter, ou a pré-diabetes, a gente vai ter esse aumento de inflamação no nosso corpo. E daí, vamos lembrar então que uma inflamação potencializa outras inflamações. E a enxaqueca, a gente tem, como a gente conversou na live que a gente fez domingo sobre anticorpos monoclonais. Quem perdeu, assista, que essa live tá disponível aí pra vocês. Então, a gente conversou que na enxaqueca a gente tem um processo inflamatório também. Então, com certeza, essas duas alterações podem potencializar suas crises de enxaqueca. Beleza? Gente, como é que tá a ingesta de água de vocês aí? Vamos lá. Deixa eu ver a próxima pergunta aqui. A Beatriz mandou assim: Fer, sinto muito enxaqueca no período da tarde. Já mudei toda a alimentação pra tentar descobrir o porquê, mas nada adiantou. O que pode ser? E aí, gente, tem alguém que é assim aqui? Que passa bem o dia, mas chega todo dia de tarde, a danada aparece? Prestem atenção no primeiro erro que a Bia cometeu aqui. Eu já mudei toda a alimentação. Bia, não é alimentação. Aliás, não é alimentação no sentido de, provavelmente não é o que você está comendo. O que normalmente está relacionado com as crises de enxaqueca no período da tarde? Ela pode acontecer por quê? Por um almoço muito fraco, então falta de nutrientes nesse teu almoço. Um almoço com com muita fonte de carboidrato refinado, por exemplo, e pouca fibra, poucos legumes, vegetais, tá? Pode estar relacionada com essa dor no meio da tarde. Ela pode estar relacionada com estresse. Então, um estresse aumentado, um cortisol elevado aí no final da tarde, ele também pode favorecer o surgimento de crises. Ele pode estar relacionado com jejum prolongado,
por exemplo, nem todo mundo vai ter o jejum prolongado como gatilho de crises, mas muitas pacientes com enxaqueca têm. Então pode ser, por exemplo, que você almoçou meio-dia e daí deu 4 horas da tarde, 3h30 da tarde, a crise aparece, tá? Então essa crise pode estar relacionada com o jejum prolongado. Pode ser, por exemplo, uma noite de sono mal dormida. Então, uma noite de sono mal dormida, você não recuperou toda a tua energia, teu corpo não se preparou completamente para o dia seguinte, e aí antes de chegar no final do dia, seu corpo já está esgotado. Então, uma má qualidade do sono também pode favorecer o surgimento de crise no meio da tarde, tá? Investiga tudo isso. Ah, tem mais um, desidratação. Olha muito bem para quanto de água você está bebendo. Existe um período do dia que o nosso corpo naturalmente pede mais água. Pede mais água no sentido de que é um período do dia que a gente tem mais chance de desidratar. Esse período vai acontecer aí das 2 às 6 da tarde. Então é o período em que você tem que ficar muito atenta à sua ingesta hídrica. E não adianta você ficar sem beber água o dia inteiro e chegar 3 horas da tarde e você tomar 2 litros d'água. Tá? O ideal é que a gente beba água aos poucos, a cada 30 a 40 minutos a gente faça uma pausa para tomar essa água, tá bom? Então observa todos esses fatores, que eu tenho certeza que algum deles deve estar em desequilíbrio aí, e é por isso que a dor de cabeça tá surgindo no período da tarde, tá bom? Então eu vou ensinar pra vocês também sobre isso, sobre o que cada período do dia normalmente está relacionado com qual desequilíbrio, favorecendo o surgimento das crises, tá bom? Ali, a Sirlene precisa tomar água, corre agora pra cozinha e pega a tua garrafa pra bater sua meta com a gente, vamos lá. Vamos lá. A Adriana mandou assim, Fê, me diz o que faço pra acabar com insônia e ansiedade. Tenho demais. Meu amor, primeira coisa, a prática de atividade física vai te ajudar muito, tá? Tanto pra questão da ansiedade, a Bia tá aí. Tanto pra questão da ansiedade, quanto pra questão da insônia, tá? Outra coisa que vai ser importante, ritual do sono. Eu já falei sobre isso em uma live, acho que eu fiz mais de uma live sobre isso já. Você pode procurar no YouTube, coloca empoderamento na enxaqueca, insônia. Você vai com certeza achar minhas lives e meus vídeos que eu falei sobre isso. Outra coisa que a gente vai ter que observar também, né, que seria importante a gente fazer nesse cenário, o ritual do sono, que eu ensino. A gente vai fazer também, a gente pode pensar na utilização de óleos essenciais, a gente pode pensar na lista de ansiedade. Eu fiz uma live, aliás, eu fiz outra live também sobre ansiedade, depressão e enxaqueca, onde eu dou dicas também de como melhorar a ansiedade. A depender de como é esse seu nível de ansiedade, é muito importante que você busque um acompanhamento com um psicólogo também. Uma psicoterapia pode ajudar você a lidar melhor com esses pensamentos tão agitados, tá? E isso também vai repercutir numa melhora das suas crises de enxaqueca. A gente vai abordar um pouquinho disso no curso também, tá? Então a gente vai trazer técnicas que ajudam a melhorar a ansiedade. Outra estratégia que você pode utilizar, por exemplo, os exercícios respiratórios, que a gente fez live aqui também. A gente já fez exercícios respiratórios aqui também. Também pode te ajudar na questão da ansiedade e da insônia, melhorando a qualidade do seu sono durante a noite, tá bom? A Shirley mandou assim, Fê, mandei no direct, colar de âmbar e diminuição nas crises de enxaqueca. Já ouviu falar? E vocês, já ouviram falar desse colar âmbar? Já ouviram falar? O que ele é, pra que ele serve? A gente consegue observar, né, se a gente vai procurar na internet sobre ele, que ele é vendido por um preço bem alto, tá? E a promessa é que ele ajuda a diminuir as crises de enxaqueca, porque esse colar de âmbar, ele tem uma alta concentração do que a gente chama de ácido succinato, tá? E segundo as fontes que vendem esse colar, eles falam que esse ácido succinato, ele é um potente anti-inflamatório e analgésico natural. Vocês já devem ter visto e vocês não estão ligando o nome. É um colar de pedrinha que você costuma ver em criança. Tem bastante mãe que coloca nas crianças quando o dente tá nascendo, criança que chora muito por cólica, tá? E o que eles prometem, né, a quem vende esse colar, né? Que a utilização desse colar,
tá? Então, ó, tem gente que conhece nas crianças. Que é a utilização desse colar, quando ele tá lá em contato com a tua pele, o calor humano ajuda a liberar esse ácido succinato, tá? Mas aí eu vou falar um negócio pra vocês. A gente não tem nenhuma, é zero mesmo, comprovação científica de que o ácido succinato ajuda a ter um efeito analgésico e anti-inflamatório no corpo. A gente não tem comprovação científica alguma. A gente também não tem comprovação de que esse ácido succinato é liberado na versão transdérmica no contato com o calor do nosso corpo. Zero comprovação científica. A gente não tem nada que comprove isso, tá? Inclusive, muitos médicos, pediatras, porque costumam se utilizar muito nas crianças, costumam relatar até que, na verdade, esse colar tem um efeito placebo na mãe. Sabe o que é um efeito placebo? Vou dar um exemplo. Eu pego um remedinho pra vocês e falo pra vocês assim: um remédio é remédio de verdade. Eu vou dar para um grupo, uma parte de vocês usar esse remédio. Pro outro grupo, dentro da cápsula do remédio, tem só farinha. E eu falo pra vocês: esse é o remédio que foi testado e 90% das pessoas melhoraram da enxaqueca com esse remédio. Daí você toma aquele remédio que, na verdade, tem só farinha dentro daquela cápsula. O fato de você acreditar que 90% das pessoas melhoraram com aquele remédio é o suficiente para reproduzir no teu corpo sintomas de melhora. Isso é o efeito placebo. Então, o que os pediatras têm atribuído, né, esse colar de âmbar, esse efeito placebo, né? Alguém usou e disse que funcionava. Disse que funcionava muito bem. Aí outra pessoa usou e falou: eu não senti tanta diferença não, mas ela falou que funciona, vou insistir mais um pouco, vai que funciona. Aí outra pessoa viu a outra usando e falou: não, ela tá usando, deve funcionar. E aí isso vai se arrastando. Mas, volto a repetir, não tem comprovação científica nenhuma, 000, tá? De que funcione. E o preço é bem elevado. Além disso, justamente por ele ter um preço caro, a gente tem um monte de fraude por aí, de pedrinha de vidro sendo vendida falando que é colar de âmbar, tá bom? Então fiquem com o pé atrás, prestem atenção. Não tô dizendo pra vocês que não vai funcionar, talvez o efeito placebo possa funcionar pra vocês, só estou dizendo que não tem comprovação científica de que possa ser efetivo de alguma forma, tá bom? Então, guardem o dinheirinho de vocês, em vez de comprar o colar de âmbar, juntem o dinheirinho de vocês, que com o dinheirinho desse colar dá pra fazer o curso da Fer do Rotinas Diárias, hein? Então, vamos lá, gente. A Joyce mandou assim: Fê, vi um vídeo falando de tomar água com sal, ajuda na enxaqueca, tenho um pouco de medo. O que você acha sobre isso? Gente, quem aqui já viu o vídeo falando de água com sal? Comenta aqui pra mim. Tem alguém aqui que toma água com sal? Vamos lá, quero saber. Tem alguém aqui que toma água com sal? E se toma, por que toma água com sal? Me contem. Ninguém tá tomando água com sal. Parabéns, lindas. O que acontece, gente? Essa história da água com sal, se a gente vai... até isso ainda é meio contraditório, tá? A gente vai dependendo com quem a gente conversa de nutricionista. Ainda tem nutris que são contra, então assim, é um negócio que ainda é meio nebuloso. Mas o que eu conheço sobre isso, que eu tenho falado pra vocês. Quando o paciente... já também agora... quando a gente toma, eu fico lendo nos comentários de vocês. Quando a gente tá fazendo uma dieta low carb ou uma dieta cetogênica, tá? Cetogênica, então ela tem uma restrição maior ainda de carboidrato, tá? Para que o nosso corpo entre em cetose. O que vai acontecer? O nosso corpo, a gente não vai estar tendo pico de insulina, porque a gente não tá comendo carboidrato. A gente tá comendo carboidrato, só carboidrato complexo, que demora mais pra virar glicose, e um carboidrato numa quantidade muito pequena. Então a gente não vai ter aqueles picos de insulina. E aí a insulina vai se manter no nível mais baixo. Como resposta a isso, esse nível baixo de insulina, o nosso rim começa a liberar mais sódio. Mas não é só sódio. Sódio, potássio, magnésio.
E aí, para esses pacientes que fazem esse tipo de dieta, que é dieta cetogênica, o que vai acontecer? Se a gente faz isso, a gente observa que ele está suplementando sódio. Ele precisa suplementar esse sódio, porque esse rim tá liberando muito sódio, muito potássio. E não é só sódio que ele vai ter que liberar, tá? Não é só sódio que ele vai ter que liberar, que ele vai ter que suplementar. Ele vai ter que suplementar outras coisas também, tá? Por isso que se você faz uma cetogênica e uma low carb, é importante que você faça ela em acompanhamento com uma nutricionista, beleza? Não vamos sair tomando água com sal, gente. Pelo amor de Deus. Tá bom? Vamos lá. Melhorou a câmera? Alguém reclamou da minha câmera. Agora tá melhor? Dá pra me ver? Vamos lá. A Lisiane mandou assim. Fer, vi um vídeo seu muito interessante sobre anticorpos monoclonais. Foi a live que eu fiz domingo pra você estar disponível aí. Que ele é utilizado uma vez por mês. Só uma dúvida. O tratamento feito com esse medicamento tem previsão de término? Ou seu uso é contínuo, sem possibilidade de fim? Porque pelo preço vale ponderar a possibilidade também. Muito obrigada. Lizzie, normalmente você cessa a utilização dessa medicação quando você consegue controle das crises, tá? Eu vou ser muito sincera com você, eu não tenho pacientes minhas que pararam de fazer as aplicações por orientação médica, tá? Pacientes minhas eu não tenho. Então, a grande maioria ou tomou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, porque conseguiu desconto, né? E depois não deu mais conta de continuar pagando, e aí não tomou mais. Ou tá tomando até hoje, porque ainda não fez efeito. Então, depende muito de quem vai ser você lá naqueles quase 50% que a gente conversou na live, tá bom? Mas, idealmente, você pararia de tomar quando você tivesse controle das crises, tá bom? Lembrando sempre, né, mudanças de hábito, né, bebês? Vamos lá, gente, como é que tá a água de vocês? A minha tá acabando. Vamos lá. A Alexandra perguntou assim: Fer, bebidas como cerveja sem álcool também pode desencadear crises? Olha que interessante. Quem aqui toma cerveja? Comenta aí pra mim quem é da turma da cerveja. Gente, eu já fiz um vídeo, mas faz muito tempo, explicando sobre o álcool, né? Vou fazer um vídeo desse pra vocês essa semana também, explicando. Mas a cerveja sem álcool, embora ela não tenha o álcool, que o álcool é responsável pela desidratação, né? Então, tipo, na teoria, ela seria melhor, né? O que a gente tem que tomar cuidado pra quem sofre com enxaqueca? Beleza, ela não tem o álcool, que faz mal e tal, mas ela tem mais carboidrato do que a cerveja normal. Então a gente tem que tomar cuidado. Lembra aquilo lá que eu mostrei pra vocês? Aqui o desenho que eu expliquei o que acontece quando a gente come carboidrato refinado e açúcar. Lembra? Então a gente precisa tomar cuidado mesmo com a cerveja sem álcool. Para além disso, a gente tem que observar também o quê? O glúten, né, gente? A cerveja tem glúten, né? Então, se a gente tem algum nível de intolerância ao glúten, a cerveja também não vai poder entrar no nosso cardápio, tá bom? Vamos lá. A Deia perguntou se eu já li o livro do Dr. Alexandre Feldman. Não, eu ganhei esse livro, mas ainda não li, tá? Conheço o Dr. Alexandre Feldman pelas redes sociais, né? Ele faz um trabalho excelente em relação à enxaqueca. Já ouvi falar muito bem dele também, mas não li o livro. Algumas pessoas até comparam nossos trabalhos, comparam meu trabalho com o de outras pessoas que ajudam na linha da enxaqueca. Mas hoje, a linha que eu sigo hoje foi uma linha que eu não fui baseada, na verdade, num livro que eu li, por exemplo, dele, tá? Não. Na verdade, eu fui juntando, já contei minha história pra vocês, a live até ficou disponível. Eu fui juntando questionamentos que eu tive, fui procurando respostas pra esses questionamentos, e a partir daí eu fui entendendo o que faria bem e o que não faria bem pra quem sofre com enxaqueca, tá? Hoje eu sigo uma linha, e isso é meu, é da minha personalidade ali. Quem leu gostou? Gostou, Van? É da minha personalidade essa linha mais suave, não radical, porque, assim como provavelmente muitas de vocês, já perdi muitas coisas na vida por conta da enxaqueca.
E não sou da linha de que nos privar, né, de mais coisas pode ter uma resposta positiva. Na verdade, eu acho que não. Na verdade, a gente só tem que se privar daquilo que a gente entende o porquê que a gente tá se privando, né? Então, eu ouvi falar tal coisa, que nem se eu li. Eu li que tem que cortar, não pode mais comer carboidrato. Por que não pode comer carboidrato? Questionem-se. E é por isso que eu deixo esse espaço aqui pra vocês, para que vocês me questionem, para que eu dê a resposta pra vocês. E se eu não souber, eu vou estudar e dar a resposta pra vocês. Não tomem, que nem essa questão da água com sal, não tomem decisões sem se questionar do porquê, tá? Respondendo aqui, a Sirlene perguntou do magnésio PA. Eu vi que mais alguém tinha perguntado do magnésio pra mim. O magnésio PA é o magnésio puro para análise, tá? É o magnésio mais concentrado que a gente tem. Não necessariamente ele vai ser o melhor, tá? Porque não é porque ele é o mais puro que ele é o mais absorvível, mais biodisponível que a gente fala. O mais biodisponível, que é aquele que a gente absorve melhor, é o treonato de magnésio, tá? Ele acaba sendo mais caro também, mas é o mais absorvível, tá bom? Vamos lá. A Geda, maravilhosa, a Geda já é uma seguidora da gente aqui já faz um tempo. Ela colocou assim, ó: Fer, mais uma vez agradecer. Ouvi um dia em uma live você falando sobre a respiração quando senti que a crise tá chegando. Lembra que eu falei aqui que eu fiz uma live, que eu fiz exercício respiratório, ensinei todo mundo a fazer? Então, aqui, ó. Aí ela falou: essa semana tava muito quente, eu tava sentada, fui levantar e senti a aura chegando. Fui pro ar-condicionado, comecei a respirar bem calma por 10 minutos. A crise não veio, fiquei feliz. Estou fazendo as respirações todos os dias, mesmo sem crise. Parabéns, meu amor, fico muito feliz por você. É muito bacana quando vocês dão esse feedback, mostrando que vocês estão dispostas a buscar coisas mais naturais e não apenas remédio. Gente, eu tô vendo vocês num bate-papo aí falando de magnésio. Deixa eu contar um trem pra vocês. Amanhã, eu até postei nos stories, hein? Amanhã eu fui convidada pra fazer uma live na 7U. Lembra que eu comentei com vocês da 7U? Que eles fazem vitaminas, tudo manipulado de acordo com as nossas necessidades. E a gente tem cupom de desconto. Então, eu fui convidada pra fazer uma live lá. E eu vou tirar um trecho da live só pra falar sobre magnésio, coenzima Q10 e riboflavina. E vou explicar por que eles são tão importantes pra quem sofre com enxaqueca. Então, pra quem ainda tá com dúvidas sobre magnésio, qual que é melhor, quais as diferenças, o que é a coenzima Q10, de onde que a gente vai achar esse trem, pra que ele serve, isso tudo eu vou explicar pra vocês amanhã na live lá na 7U. Então não esqueçam de me acompanhar às 7h30, temos live lá na 7U, onde eu vou falar sobre magnésio, vou falar também sobre a riboflavina e sobre a coenzima Q10, tá bom, meus amores? Vamos lá. A Adri Teles mandou assim, ó. Deixa eu responder uma dúvida que o pessoal tá perguntando assim, ó. Quero saber da respiração também. Gente, sabe onde eu ensinei? No vídeo, eu fiz uma série de vídeos sobre os 5 pilares da autocura, né? E aí tem um pilar ansiedade. No pilar ansiedade, controle das emoções, eu fiz um exemplo da respiração, tá? Não é a live, mas é o mais próximo da live que tem aí mais pra cima dos meus vídeos. E aí vocês podem ver, eu ensinei a fazer essa respiração e falo pra vocês fazerem ela por 10 minutos, tá? Ajuda muito. E no curso Rotinas Diárias vão ter outras variações que funcionam também, né? Um pouquinho mais complexas, umas mais elaboradas. E aí eu vou ensinar pra vocês também no Rotinas Diárias. Então vamos lá. A Adri mandou assim, ó. Quando não dormimos bem à noite, temos enxaqueca no dia seguinte. Dormir um pouco durante o dia é bom ou não? Ajuda a melhorar a enxaqueca? Não, Adri, não é bom. Sabe por quê? Porque quando a gente dorme durante a tarde, a gente manda uma mensagem pro nosso cérebro de que chegou a hora de repousar, de que chegou a hora de desacelerar o nosso intestino, de que chegou a hora de desacelerar o funcionamento do nosso cérebro. Daí, de repente, a gente faz pum, acordei, funciona a todo vapor, vou comer alguma coisa antes de voltar pro trabalho, antes de voltar a fazer as coisas em casa, antes de cuidar das crianças, antes de fazer academia, enfim. Daí você coloca uma comida pra dentro do teu corpo, você começa a exigir de novo o funcionamento a todo vapor do teu cérebro, teu corpo tem que dar um plim do nada, e isso vai gerar um estresse,
favorecendo ainda mais o surgimento e a intensificação das suas crises de enxaqueca. Além disso, se você não dormiu bem à noite, você tira o cochilo de tarde, você compromete seu sono desse mesmo dia. Então, de noite, como você tirou esse cochilo, o seu sono já também não vai ser tão bom quanto ele seria se você tivesse aguentado firme sem tirar esse cochilo. Uma estratégia não é recorrer ao café, tá? Uma estratégia você pode fazer um chá de cacau. Chá de cacau com hortelã pode te ajudar a dar um upzinho aí e ele não vai ser tão estimulante quanto a cafeína, tá bom? A Van perguntando, Fer, lá onde você compra suas vitaminas, a gente consegue manipular também sem receita? Não. O que você consegue fazer? Você faz o teste na 7U e aí eles mostram as vitaminas que seriam mais adequadas de acordo com a necessidade e o que você tá buscando. Então, quando você faz o teste, eu vou fazer um vídeo pra vocês mostrando, tá bom? Antes da live de amanhã. Eles perguntam, por exemplo, o que você tá buscando nesse momento. Melhora da sua performance cognitiva, então melhorar a memória, raciocínio, melhora da imunidade, melhora da libido, melhora... O que mais que tem lá? Que eu lembro são esses. Daí eles levam em consideração se você tem, que doenças você tem, se você tem diabetes, se você tem hipertensão, se você tem enxaqueca. Eles levam tudo isso em consideração na escolha da manipulação. E aí eles vão manipulando, eles manipulam a quantidade que seria ideal, porque aí eles levam em consideração seu peso e sua altura também. Então eles fazem isso, o software deles é maravilhoso, eles fazem isso com a supervisão de uma farmacêutica, de uma nutricionista e de um médico, tá bom? É muito bacana e vocês têm 10% de desconto se vocês comprarem os suplementos vitamínicos para 2 meses ou 3 meses e 5% de desconto se você fizer ele para 1 mês, tá? Amanhã eu mostro pra vocês, eu tomo o meu todos os dias. Amanhã eu venho mostrando pra vocês como é que faz pra preencher esse formulário deles, beleza? E o código de desconto, pra quem não lembra, é Empodere10 ou Empodere5, tá bom? Magda, só mastigar hortelã ele é bom pra azia, pro enjoo da enxaqueca. Se você costuma ter enxaqueca com enjoo, na hora que você percebe que a crise vai entrar, você já coloca, já pode mastigar essa hortelã aí que ela vai ajudar. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Alguém tá perguntando aqui pra mim. Eu vou marcar aqui. Aqui. Esse é o link, tá, gente? Da 7U que vocês estão me perguntando. Vamos lá. Aí a Adri perguntou assim, Fer, biscoito integral tipo cream cracker, pode? E pão de forma integral? Dá dica de lanches, por favor. Ó, eu até printei, mas eu não consigo colocar na tela aqui pra você. Mas assim que terminar a live eu vou postar no Stories os ingredientes desses cream crackers mais comuns que a gente vê aí no mercado e do pão de forma integral mais famosinho que a gente tem aí, pra você ver a quantidade de ingredientes que ele tem e quais são esses ingredientes. De cara, eu tenho certeza que você vai perceber que não são as melhores opções. O que a gente pode pensar, então, em sugestões, né? Eu tenho feito, estou fazendo, né, o e-book que vocês vão ganhar pra quem estiver comigo nas rotinas diárias. Então vai ganhar e-book de receita pra café da manhã, almoço, lanche da tarde, lanche da manhã e janta. Olha isso! Tem muita receita nesse e-book, gente. E todas as receitas que a grande maioria das pessoas com enxaqueca podem consumir. E tem variações. Então, Fer, não posso banana. Tem receita sem banana. Então, aí tem um monte de opções bacanas pra vocês utilizarem. Como sugestão, Adri, no meu perfil eu já fiz algumas receitas. Então você tem o muffin que tá aí no meu perfil. Tem o quibe de quinoa que você também pode comer, que ele também tá aí no meu perfil. A gente pode pensar numa panquequinha que eu tenho comido, tenho gostado muito. Vou fazer amanhã de manhã, eu posto no Stories pra vocês. Uma panquequinha, e aí você pode dar ou a farinha de linhaça, ou a farinha de amêndoa, ou a farinha de coco. Você pode escolher a farinha que você se adapta melhor e utilizá-la para fazer uma panquequinha. E aí eu posto amanhã pra você a foto da panquequinha. Mas essas são algumas das sugestões. Se você procurar no meu feed, tem mais sugestões que eu já deixei. E essas sugestões que estão no feed são diferentes das sugestões que eu vou trazer pra vocês no e-book do Rotinas Diárias, tá bom? Boa, é isso mesmo.
Não tá aparecendo o link pra vocês, gente? Deixa eu colocar de novo aqui. A Taninha colocou, mas vocês falaram que não. Deixa eu pôr aqui, então. Ó, é esse aqui, ó. Acabei de publicar. Deixa eu fazer aqui. Não sei fazer isso. Era pra dar pra fixar o negócio, mas não sei fazer. Então, depois eu faço stories. Ah, gente, tá no meu stories, na 7U. Tá aí nos stories que eu marquei, que eu vou fazer live com eles. É só clicar lá, tá bom? O que a gente tem que observar? Falaram que essas farinhas não podem. Por que não pode essas farinhas? Vamos lá. Lembrem de sempre se questionarem. Por que não pode? É a mesma coisa da aveia, gente. Por muito tempo eu fiquei sem comer aveia, porque falavam que aveia não pode, porque nenhuma farinha pode. E eu não consegui entender por que nenhuma farinha pode. Né? Ainda mais se você faz a farinha em casa, você mesma. Você compra a linhaça e aí você tritura ela e faz a tua própria farinha. Por que não pode? Vamos lá. Obviamente a gente não vai comer todo dia farinha, né? A gente vai controlar o consumo de tudo. Tudo é equilíbrio, né, gente? Não é aquela coisa, todo dia eu vou comer. Não, né? Tem que ter equilíbrio. Encantia mandou assim, ó. Tive um AVC há 2 anos. Fiquei... Não entendi o que tá escrito. Do lado direito da cabeça. Uma pontada do lado direito da cabeça. O dia todo sinto essas pontadas. Às vezes é perturbador. Parece que fico lesada. Já fui em vários neuros, nenhum tratamento funcionou. Alguns tive reação. Não sei mais o que fazer. É perturbador essas pontadas e são várias vezes ao dia. Às vezes acordo à noite e também tenho. O que você acha? Meu anjo, não consigo te dizer só com essas informações o que é que pode ser, tá bom? A gente tem que entender em que região da cabeça é. A gente precisaria saber quais são as sequelas do AVC que você teve. Se isso não pode ser uma questão de sequela do AVC que ficou, tá? Então, só com as informações que eu tenho, eu não consigo te ajudar nesse cenário, tá bom? Tigre Aura mandou assim, ó. Fer, eu tomo esses analgésicos à base de cafeínas e os anti-inflamatórios há muitos anos. Hoje estou com 4 dias que não tenho enxaqueca. Tive hoje bastante leve. Depois de uma crise de 50 dias. Estou querendo tirar esses medicamentos. Sei que tem abstinência. Eu já tomo Naramig e amitriptilina. Na hora da dor forte, ela ajuda um pouco. Como eu faço para aguentar os dias de abstinência? Meu amor, primeira coisa que a gente tem que observar aqui, ó. Anti-inflamatório não é preventivo de crise. Ele é abortivo. Não é para tomar todo dia. Nem o anti-inflamatório, nem o analgésico, tá? E aí, dentro desse cenário, você colocou aqui que a amitriptilina na hora da dor. A amitriptilina, ela é preventivo. Ela tem que ser tomada todos os dias. Independente de dor ou não, tá? Aí você tá falando, como é que eu faço pra aguentar os dias de abstinência? Você não deve tirar o preventivo de crise, então, no caso, a amitriptilina, sem acompanhamento de um neurologista. O que acontece quando a gente corta um medicamento preventivo, sem ter o controle das crises e sem o acompanhamento de um neurologista? Crises assustadoramente fortes, tá? Então, não faça isso sem acompanhamento do neurologista. E entendam a diferença. Abortivo e preventivo. Preventivo a gente toma todo dia. Normalmente ele é da classe dos antidepressivos, ansiolíticos, beta-bloqueadores, anticonvulsivantes. Os abortivos a gente toma em caso de dor. Idealmente a gente não deve tomar mais que 2 na semana, tá? E normalmente eles são analgésicos, anti-inflamatórios, alguns combinados com cafeína, tá bom? É muito importante vocês entenderem essa diferença do preventivo pro abortivo dos medicamentos, para não cometer esse erro. Por quê? Porque a partir do momento que a gente começa a tomar o abortivo todos os dias, o que é que vai acontecer? A gente vai desenvolver a cefaleia por uso excessivo de analgésicos. E aí, como resposta, toda vez que a gente toma esse remédio, ele pode, talvez, né, até mexer um pouquinho na intensidade dessa dor, mas ele vai estar favorecendo o surgimento da crise no dia seguinte, tá? Então, ou assim que acabar esse remédio.
tá bom? O efeito desse remédio. Então, esse é um grande erro que a gente comete. Eu sei que é desesperador, muita gente fala pra mim, Fê, eu vou fazer o quê então? Então, primeira coisa, é importante que você entenda que você precisa parar de usar esse abortivo todos os dias. Isso não quer dizer que eu tô dizendo para de tomar todo dia e fique morrendo de dor. Não. Isso quer dizer o quê? Baixe para ontem o diário da enxaqueca, analise seu diário, veja o que tá em desequilíbrio e vamos mudar. Quando a gente muda isso, gente, o que vai acontecendo? A intensidade e a frequência das crises vão diminuindo. Com isso, você consegue diminuir a quantidade de analgésicos que você tomava, tá bom? É muito importante sair desse ciclo vicioso. É esse ciclo de tomar muito abortivo de crise que faz a transformação de uma enxaqueca episódica, que é aquela que você tem de vez em quando, para uma enxaqueca crônica, que você tem 15 dias ou mais no mês. Meu amor, Prapanolol é preventivo de crise, tá? Esse é um antihipertensivo da classe dos beta-bloqueadores, que se toma todos os dias para tentar controlar as crises, tá bom? A Vivi mandou assim, ó. Fer, quando estou com dor, não crise. Olha que linda! Eu amo paciente que sabe, e seguidora também, que sabe diferenciar dor de crise. É maravilhoso. Você tava de parabéns, meu amor. A Vivi mandou assim. Quando estou com dor, não crise, tenho que ficar quietinha, ou melhor tentar seguir com a rotina dentro do possível. Como enganar o cérebro? Vivi, vamos lá, ó. Se você tá com dor de cabeça, não crise de enxaqueca, dor de cabeça, na maioria das vezes, a grande maioria das pessoas, é uma cefaleia tensional. Então, ela pode estar acontecendo por má postura, má qualidade do sono, excesso de estresse, excesso de ansiedade. Pode surgir uma dor que vai ter um componente cervical importante, normalmente uma dor mais em aperto, uma dor que pode vir mais na nuca ou mais na testa, tá? Normalmente mais em aperto. Normalmente isso aqui é uma dor que acontece também nas pessoas que sofrem com enxaqueca, mas não é crise. Para essa dor, você pode manter a sua atividade normal, tá? Sem muito esforço físico. Mas faz na medida do que você conseguir, tá? O que a gente tem já observado? Que para essa dor, a caminhada, por exemplo, uma atividade física leve a moderada, ela ajuda a melhorar. Então, por isso que eu tô falando pra você, não fica lá deitada, trancada no quarto se não é crise de enxaqueca, tá? Você faz uma caminhada. Essa caminhada vai ajudar a diminuir o excesso de tensão. Diminuindo esse excesso de tensão, vai diminuir a intensidade da sua dor. Além disso, o que é importante você fazer? Tira 5 minutinhos, faz o alongamento matinal e faz a automassagem. Depois, bora pra tua rotina. Diferente se for crise. Se for crise, aí ficar quietinha, reclusa no teu canto, acaba sendo mais efetivo do que você tentar fingir e tentar ignorar a crise, ficar exposto à luz, ficar fazendo esforço, porque o esforço físico também piora a crise de enxaqueca quando você está em crise, tá bom? Então, parabéns por você reconhecer essa diferença de crise para dor, fico muito feliz, eu acabei de ver que tem mais gente aí que também já sabe a diferença. E, então é essa a questão, se é crise, evite esforços físicos que podem piorar a sua dor. Se é cefaleia tensional, a atividade física leve a moderada pode ajudar a diminuir, bem como a automassagem e alongamento. Beleza? Gente, terminamos mais um Fer Me Explica. Deu pra responder as dúvidas que vocês me enviaram no final de semana. Eu vi que vocês ainda têm muitas dúvidas. Não esqueçam de mandar elas pra mim ou na sexta-feira na caixinha de perguntas ou no domingo no post, porque aí a gente se encontra ao vivo pra tirar essas dúvidas. Lembrando vocês que amanhã, então, eu vou fazer uma live às 7h30 com o pessoal da 7U, onde eu vou falar como tratar a enxaqueca e vou abordar também um pouco sobre a suplementação na enxaqueca, sobre coenzima Q10, riboflavina e magnésio. Pra quem ainda não fez seu teste lá na 7U, o teste é gratuito, gente, é só clicar lá no perfil deles, vai lá, faz o teste pra ver quais seriam as vitaminas que seriam bacanas pra vocês, e aí vocês veem as possibilidades de vocês. Lembrando também que vocês têm cupom de desconto com Empodere 10
e Empodere 5. Gente, espero que vocês tenham gostado, que tenha dado pra tirar as dúvidas de vocês. Espero vocês amanhã pra me dar aquele apoio moral lá na live da Sucetil. E a gente se encontra então na quinta-feira. Essa semana vai ser live de enxaqueca menstrual, hein? Não esqueçam, a gente já tinha combinado há muito tempo que depois da minha história a gente ia falar sobre enxaqueca menstrual. Então essa semana, quinta-feira, às 8h04, live sobre enxaqueca menstrual pra vocês, tá bom? Um beijo muito grande e até lá! Tchau!